Vamos agora então falar do 8 em Ponto especial. Dessa vez o DENIAN vai entrevistar o secretário da Casa Civil, Valdir Rossoni. Bom dia, DENIAN. Olá, muito bom dia. Nessa semana, nós estamos ouvindo aqui no 8 em Ponto as principais autoridades públicas do estado do Paraná num balanço de 2016 e projetando o ano de 2017. E hoje o nosso convidado é o chefe da Casa Civil do governo do estado, deputado Valdir Rossoni. Muito bom dia, obrigado pela presença, deputado. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Secretário, o ano de 2016 fecha como o senhor imaginou que iria acontecer no âmbito do governo do estado? Fecha. Se nós formos fazer um balanço da atual situação econômica do Brasil e vermos a situação do estado do Paraná e a crise que assola a nossa economia, porque nós somos o resultado da força da economia. E a economia, a atividade econômica hoje dá sinais de dificuldades devido à crise que assola o nosso país. Eu acredito que fechamos o ano positivamente. A Secretaria da Casa Civil, que o senhor comanda, ela é o coração do governo. E lá também é onde acaba retumbando maior as críticas à administração estadual. O que dizer aos servidores, secretário, que tinham um acordo feito com o governo e esse acordo não foi cumprido? O reajuste não foi pago, foi adiado. O que dizer aos servidores? O que adiantaria nós darmos a database e chegarmos na metade do ano e aí ter que chamar os servidores para dizer, agora nós vamos ter que parcelar o salário de vocês. Ou chegaremos no final do ano e não pagarmos o 13º salário. É o que ocorreu com os outros estados. O Paraná, este ano, foi o único estado brasileiro que concedeu o reajuste. E o nosso reajuste não foi pequeno, foi de 10,65. Então, agora chegou a hora do Paraná também dar uma equilibrada na situação. Nós temos uma situação econômica equilibrada, mas nós não podemos perder esse equilíbrio. Porque é muito melhor você perder 5, 6% no seu salário, mas receber em dia. O que nós podemos dizer ao servidor como alento? Nós estamos preparados para enfrentar a crise, nós estamos pagando o salário em dia e vamos continuar pagando o salário em dia. E dentro desse cenário difícil da economia brasileira, o senhor acredita que 2017 poderá ser um ano de investimentos, de obras públicas, de retomada do crescimento do nosso estado do Paraná? Veja, nós estamos preocupadíssimos com a questão da receita, porque ela vem tendo quedas. Nós vínhamos mantendo a nossa situação equilibrada na questão da receita. Agora, nesses últimos 2 meses, ela deu um sinal que não é animador, de queda. Ontem mesmo, falando com o secretário da Fazenda, que é uma pessoa altamente técnica, ele me disse, vamos aguardar janeiro, fevereiro, março para ver, tomara que ela volte a pelo menos estabilizar. Não queremos que, não precisa nem crescer, pelo menos precisamos estabilizar a nossa receita. E para estabilizar a nossa receita, nós vivemos da economia brasileira, de como se comporta a economia. A economia do Paraná ela é uma economia muito forte, ela demorou a dar sinais de queda, mas agora nos últimos 3 meses tem dado sinais de forte queda e isso nos preocupa. Deixa eu lhe falar um pouco de política, secretário. O senhor é do PSDB e o PSDB integra o governo federal, o governo Temer. O senhor acha que foi uma boa decisão dos tucanos de ingressarem no governo federal? A decisão pode não ter sido boa para o PSDB a nível de política, de resultado eleitoral. Mas nós não tínhamos como não emprestar o apoio político ao governo que assumiu, porque é uma tentativa de tirar o Brasil do caos. Então seria uma atitude irresponsável do PSDB, seria uma atitude politiqueira. Se nós pensássemos só em política, diga-se passagem, como pensa o PT, ele só pensa no resultado eleitoral,
Se nós pensássemos só em resultado eleitoral, quem tinha compromisso com o Temer não era o PSDB, porque nós não apoiamos a Dilma e o Temer era vice da Dilma. Se nós pensássemos dessa maneira, nós estaríamos na oposição e uma oposição ferrenha, porque nós perdemos a eleição presidente da República por poucos votos. Agora nós temos que pensar no Brasil. E nós estamos emprestando o nosso apoio ao presidente Temer mediante toda essa situação que se encontra no país, porque nós não tínhamos outra alternativa. Ou nós tiramos o Brasil do caos, ou o número de pessoas que vão entrar na linha do desemprego é muito grande. Nós estamos hoje com 12 milhões de desempregados e com a tendência de crescimento. Então, eu acho que não foi boa politicamente. Você veja, a omissão da Marina, ela sumiu na hora da crise. E a pesquisa mostra que ela cresceu. Mostra que ela cresceu. É por isso que aí que a população tem que começar a analisar. E digo de passagem, o que pode nos oferecer a Marina para nós em termos administrativos? Secretário Valdir Rossoni, pela sua experiência, o senhor teme efeitos no seu partido, nas demais legendas, com a delação da Odebrecht? Temo. Você acha que isso pode atingir o PSDB? Veja, eu torço que não atinja o PSDB, mas temos que aguardar. Eu acho que está muito espalhafatoso a situação. Teria que se ter cuidado. Existem 3 situações bem distintas nessa questão de recursos dessas empresas. Existem aqueles que participaram do roubo, fizeram uma obra, roubaram na obra e dividiram com a empresa. Existem aqueles que receberam recursos através do Caixa 2, que é crime. E existem aqueles que receberam recursos de empresas legalmente. Então há de se ter no momento um balanço de toda essa situação para nós sabermos separar aqueles que estão corretos perante a lei e aqueles que não estão. Nós estamos aí com lugar na cadeia para trazê-los para Curitiba. É verdade, eu vou falar aqui, abrir um espaço na nossa conversa para falar com um político que é muito experiente. A classe política, de fato, tem tido dificuldade nessa relação com a população, deputado? Eu não tenho tido nenhuma. Agora, é claro, os políticos têm. Porque os políticos, eles se escondem, eles não se expõem, eles não debatem com a sociedade, eles têm medo de falar da sua vida. Eu sou um ser humano, eu sou um ente político, eu tenho muito que explicar da minha vida pública, mas eu não tenho dificuldade de explicar o que ocorreu na minha vida pública. Eu tenho momentos positivos e momentos negativos, mas você tem que dar explicação para a opinião pública. Muito bem, deixa eu retomar aqui o tema de 2017 para a gente dar um fecho na nossa entrevista. O que nós podemos esperar, secretário, para já nos primeiros 3 meses do ano? Porque a população, ela anseia aí por uma retomada também de ações do governo do Paraná. Nós podemos esperar investimentos efetivos, diferentemente do que aconteceu em 2016? Olha, o Paraná, diante da crise, na verdade, existem alguns pontos que ajudou o Paraná de forma indireta que nós não esperávamos. Exemplo, foi liberado os depósitos judiciais, que rendeu um bom volume de recursos para o governo do Paraná. A repatriação rendeu também bons recursos ao Paraná. A renegociação da dívida dos estados também rendeu um bom resultado para o Paraná. Todas essas medidas que foram para socorrer os estados que estão falidos, nos deu condições de ter capacidade de investimentos. Além disso, nós estamos com outras estratégias para nós buscarmos recursos para investimentos, para procurar dar ânimo à economia do Paraná. Então nós estamos preparados, estamos no nosso limite prudencial, no limite do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então não podemos avançar em termos salarial, mas você pode observar, toda semana você ouve uma notícia de ajuste do governo.
É aqui, é lá, e nós estamos fazendo um trabalho com o secretário da Fazenda de buscar aonde nós podemos diminuir despesas e que possam ser transformadas em investimento. Você pode pegar aí nos últimos 60 dias, nós devemos ter aí atitudes, 6 ou 7 medidas que nós tomamos e temos ainda algumas medidas para serem tomadas até o final do ano, que vai gerar uma economia para os cofres públicos do Paraná de torno de 300 a 400 milhões. Quer dizer, você não pagando 300, 400 milhões, é 800 que sobra na casa. Então é o seguinte, desde lá do início do segundo governo do Beto, quando ele veio, fez aquele reajuste antipopular, que deu toda aquela bronca, e depois nós chegamos no governo, é determinação do governador, que a gente fique permanentemente buscando dentro do governo aonde nós podemos diminuir a máquina pública. Nós mandamos para a Assembleia agora uma lei aonde nós juntamos várias autarquias para diminuir o número de diretorias, de diminuir o número de cargos comissionados. Agora, conversando com as universidades, que também tem que dar a sua contribuição, ainda ontem nós diminuímos em torno de quase 500 cargos nas universidades, cargos em comissão. Todos os setores estão tendo que dar a sua contribuição. De 10% a 15% de enxugamento da máquina. Muito bem. Secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Eu é que agradeço a oportunidade, cumprimento os paranaenses, desejo a todos um Feliz Natal e espero que o ano que vem nós possamos estar aqui falando de boas notícias e que o Brasil tome jeito. Não o Brasil tem jeito. O que precisa é a classe política dar a sua contribuição. Da mesma forma, Feliz Natal, ótimo Ano Novo e ótimo trabalho. Era isso, Rivaroli. Fechamos essa semana com uma análise importante sobre o que teremos pela frente em 2017. Com você. Valeu, Denian, muito obrigado. Tá aí, foram todas as entrevistas dos políticos mais importantes do Estado trazendo esclarecimentos.